Oi, crianças, tudo bem? Nós vamos começar agora com a nossa correção de português. Vamos da página 60 até a página 67. Vamos lá, ó. Na página 60 e 61, nós tínhamos o quê? Falando sobre as viagens de Gulliver. Então, aqui ele conta um pouquinho da história do Gulliver. O Gulliver foi para onde? O Gulliver, ele é um médico que ele se formou recentemente e aí ele precisava de dinheiro para sustentar a sua família. Então ele foi viajar num barco, um navio, e aí ele começou, o navio teve uma forte tempestade, eles naufragaram e aí o Gulliver foi parar num lugar onde ele conheceu pequenos homenzinhos. Ele estava preso por pequenos homenzinhos, enfim. Lembra que a professora falou que eu ia dizer o nome do filme? O nome do filme eu pesquisei. Se chama As Viagens de Gulliver mesmo. É muito legal esse filme, seria interessante vocês assistirem. Professor, ele é um filme antigo, porque essa história é antiga? Não, ele é um filme recente. Ele foi filmado em 2010, tá? Ele é um filme de 2010, então ele conta uma história recente, não é uma história antiga. Então, eles adaptaram o filme, mudaram algumas coisas, mas seria interessante vocês assistirem um pouquinho, ou assistirem o filme, para entenderem um pouquinho sobre as viagens de Gulliver. É muito legal o filme, a Pro já assistiu e eu recomendo vocês assistirem também. Teve curiosidade? Eu acho que se vocês colocarem no Netflix, vocês conseguem achar As Viagens de Gulliver, tá bom? Fica aí a sugestão da Pro. Vamos lá, agora vamos para nossa lição. Então, eu tava falando, ó, qual é o nome dos médicos que conta a história que você acabou de ler? Assinale a alternativa correta. Então, o nome do médico nada mais é que o Gulliver. Então, a alternativa correta é Gulliver. Quando Gulliver estava preso no chão, tinha algo pisando no queixo dele. Pinte no texto a frase que conta quem pisava no queixo dele e depois copia. Então, nós vamos voltar lá no texto, ó. Aqui, ó. Senti cócegas na perna, depois na barriga e no peito. Pensei que fosse caranguejo. Mas então abaixei os olhos e vi que estava em cima de mim um ser humaninho muito pequeno. Ele parecia um soldadinho. Então, aonde você vai grifar? Aqui, ó. Ele parecia um soldadinho, pisava em meu queixo e meu grito de susto ao vê-lo fez com que ele caísse no chão. Então, do ele até caísse no chão, certo? Então, ó, aí você pintou e escreveu essa parte aqui. Aqui ele tá contando um pouquinho sobre a história de Amir Klin, que também foi outro historiador, vamos dizer assim, porque quem viaja ao mundo para conhecer, ele quer conhecer o quê? Histórias. Então, ele foi um tipo de historiador. Então, nós temos aqui o Amir Klin, e aí aqui ele tá te perguntando, ó, considere as viagens, os textos lidos, Viagens de Gulliver, 100 dias entre céu e o mar. Quem viajou no barco? O Gulliver. Quem viajou no navio, aliás, desculpa, foi o Gulliver. E quem viajou no barco a remo? O Amir Klin, tá bom? Quem você acha que foi corajoso, Amir Klin ou Gulliver? Aí é uma resposta pessoal sua. A professora, por exemplo, eu achei que o Amir Klin foi corajoso, porque ele viajou sozinho. Isso é a minha opinião. Professora, eu achei que foi o Gulliver. Tudo bem, tá bom? Qualquer um dos dois tá certo. Só não esqueça de colocar o porquê que você acha interessante. Esse daqui, a professora já disse um pouco. O que você levaria? O que eu, Procleide, levaria? Eu levaria uns shorts sem ser jeans. Eu levaria uns shorts de lycra, ou então eu levaria uns shorts de tactel. Eu levaria uma calça de moletom. Eu levaria uns shorts, uma calça. Eu levaria uma camiseta, levaria uma regata e levaria uma blusa de frio. Isso é o que eu levaria. Mas eu também levaria um livro em branco. Levaria lápis, caneta e uma máquina fotográfica. Por quê?
porque eu vou fazer uma viagem. E na minha mala eu gostaria que tivesse uma máquina, um livro em branco para eu escrever tudo de novo e de diferente que eu tô conhecendo ali, certo? Então, aí depois eu poderia contar as viagens da Procleide. Seria interessante, né? Então, eu levaria um livro em branco para que eu pudesse contar a minha própria história, tá? Isso é o que a Procleide levaria. Professora, eu levaria carrinho. Tudo bem. Professora, eu levaria minhas bonecas. Tudo bem também. Professora, eu levaria só um celular para tirar várias selfies. Tudo bem, tá bom? Aqui, ó, você vai encontrar o caminho, ó. O início é aqui, ó. Então, eu vou encontrar o caminho até chegar à ilha, certo? Só tem que tomar cuidado pra gente não chegar no tubarão. Então, vou ir entrando aqui, andando aqui assim, até chegar à ilha, tá? Vamos lá, página 66. A professora explicou um pouquinho sobre a página 66. Aí aqui, ó, ele tá te perguntando. Gulliver foi para a terra dos pequeninos. A Myrklin saiu da África e chegou ao Brasil. E você, para onde você iria viajando? Gente, a Procleide tem muita vontade de conhecer Israel. Eu tenho muita vontade de conhecer Israel, aonde Jesus passou, os lugares que Jesus foi, eu tenho vontade de conhecer. A Procleide tem vontade imensa de conhecer o Egito. Nossa, eu acho que o Egito deve ser maravilhoso. Conhecer as esfinges, conhecer aquelas pirâmides enormes, andar no deserto, eu acho que deve ser muito legal. Então eu tenho vontade de conhecer e eu tenho vontade de conhecer um lugar moderno também, tenho vontade de conhecer Dubai. A Procleide tem muita vontade de conhecer Dubai, porque eu acho que lá é um lugar que deve ser maravilhoso. Porque eles construíram, procurem depois um pouquinho sobre a história de Dubai, mas a professora vai contar uma coisa muito legal. Em Dubai, eles construíram uma ilha. Vocês imaginam isso? As pessoas, ilha geralmente é uma coisa formada pela natureza, enfim, precisou de milhares de anos, milhões de anos, enfim, para construir uma ilha e tudo mais. Mas lá em Dubai existe uma ilha que eles mesmos fizeram. É uma ilha bem interessante, que ela tem um formato diferente. Então eu gostaria de conhecer Dubai, que é um lugar praticamente montado por seres humanos, formado por pessoas. E é um lugar moderno, diferente de Israel e do Egito. Então esses 3 lugares que eu, Procleide, tenho vontade de conhecer. Agora o livro te perguntou, e você? Quais são os lugares que você tem vontade de conhecer? Aí você vai colocar aqui. Depois, quando nós retornarmos, eu gostaria muito de saber quais eram os lugares que vocês gostariam de conhecer. Quem sabe a gente poderia se encontrar lá no Egito, ou lá no Dubai, ou lá em Israel, não sei. Vai que vocês também têm vontade. Vamos lá. 2. Será que é preciso viajar de verdade para conhecer lugares diferentes e incríveis? Por quê? Bom, isso é uma resposta pessoal sua. É só viajando que eu conheço lugares diferentes? Não, não é só viajando. Através do livro, da leitura, eu também conheço lugares diferentes. Como que a professora Cleide sabe que em Dubai eles fizeram tudo aquilo? Porque eu li. Eu fui até Dubai? Não, eu gostaria de conhecer aquilo que eu já li sobre, entendeu? Então, a leitura, ler um livro, fazer leitura, é uma forma de você conhecer um outro lugar. É uma forma de você viajar. Existem certos termos que as pessoas falam que quando eu leio um livro, eu viajo para o mundo da imaginação. Que nem, quando você lê essa história de Gulliver, você fica imaginando os homens pequenininhos pisando nele e as aventuras que ele viveu ali naquele lugar. Você fica imaginando. Então, ler um livro, ele faz com que nós
possamos imaginar. Nós podemos imaginar estar naquele lugar, viver aquela sensação que aquela pessoa está descrevendo ali no livro. Então, o livro também possibilita você viajar. Professora, eu não coloquei o livro, minha resposta está errada? Não, sua resposta não está errada. Eu acho que para eu conhecer outros lugares, eu posso ver um vídeo no YouTube. E eu também conheço o lugar. Sim, se você vê um vídeo no YouTube, você também consegue conhecer aquele lugar, ver imagens daquele lugar. Mas um livro também, ele te oferece isso. Ah, professora, aqui eu só coloquei que sim, é só eu viajando que eu consigo conhecer lugares diferentes. Tá errada a minha resposta? Também não tá. Certo? Essa é uma resposta pessoal também. Então, o que você colocou, vou levar em consideração, mas eu estou te apresentando agora para você conhecer outras possibilidades de também viajar, mesmo que seja através da nossa imaginação, tá bom? Então, vamos lá. Na 3, separe as sílabas das palavras e complete no quadro. Então, ó, no quadro eu tenho a palavra... Vou colocar aqui, ó, balão. Eu tenho a palavra viajar. Eu tenho a palavra feliz. Eu tenho a palavra mágico. E eu tenho a palavra contigo. Opa, peraí, que vai pegar aqui. Contigo. Deixa eu secar, senão contigo. Pronto. Então, vamos lá, ó. Ele tá falando assim, ó. Separe as sílabas. Então, aqui a gente vai separar as sílabas. Deixa eu passar um troço aqui. As sílabas. Então, aqui eu vou separar as sílabas. Aí, depois eu tenho número de letras. E por último aqui eu tenho, deixa eu pegar outra caneta que ela já tá falhando. Por último aqui eu tenho número de sílabas. Vamos lá, certo? Aqui eu vou separar as sílabas da palavra balão, então vamos lá, ó. Balão. Aqui eu vou contar quantas letras, números de letras. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5. E quantas sílabas eu tenho? 2. Isso da palavra balão. A outra palavra, viajar. Então, vamos lá. Viajar. Quantas letras eu tenho? Números de letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 letras. Quantas sílabas eu tenho? 3. Ó, viajar. Eu tenho a palavra feliz aqui. Então, vamos lá. Feliz. Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Quantas sílabas eu tenho? 2. Aqui eu tenho mágico. Então, vamos lá. Mágico. Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Quantas sílabas eu consegui separar? 3. E por último, eu tenho contigo. Então, vamos lá. Contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu contei errado. 7.
E quantas sílabas eu tenho? 3. Essa é a resposta do exercício 3 da página 67. Por que, professor, ele quer saber esse número de letras aqui? Por que ele quer saber em quantas sílabas eu consigo separar? Porque lá na frente nós vamos precisar saber fazer essa diferença aqui, ó, contar o número de letras e saber que o número de letras é diferente do número de sílabas. Porque mais lá na frente eu vou usar isso, tá bom? Então, ó, ficou fácil depois que a gente fez aqui. Não é difícil separar as sílabas assim e contar as letrinhas, tá bom, meus amores? Um beijo, fica com Deus, até a nossa próxima correção. E quem for assistir o filme, depois me conta se vocês gostaram ou não das viagens de Gulliver, tá bom? Um beijo enorme, fica com Deus.